Imagine só, você está lá, vivendo sua vida normalmente, quando de repente o céu se abre e Jesus Cristo volta em toda a sua glória. Os anjos tocam suas trombetas, a terra treme e todos os olhos se voltam para o céu. Nesse momento crucial, Jesus olha diretamente para você. O que ele veria? Um seguidor fiel que dedicou sua vida a servi-lo? Ou alguém que apenas usava o rótulo de cristão por conveniência? A Bíblia nos alerta sobre esse momento em Mateus 7, 21-23, onde Jesus diz: Nem todo o que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer-me: Senhor, Senhor, porventura, não temos nós profetizado em teu nome, e em teu nome não expelimos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres? Então, lhes direi explicitamente: Nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Essas palavras deveriam nos fazer tremer. Será que estamos prontos para encarar a eternidade? Será que nossa fé é genuína ou apenas uma fachada religiosa? Meus irmãos, esse vídeo não é para julgar ou apontar para ninguém, mas sim um lembrete para nós cristãos. Não estamos falando de uma simples escolha religiosa ou cultural, mas do nosso destino eterno. A diferença entre um cristianismo autêntico e um meramente cultural pode determinar se passaremos a eternidade na presença gloriosa de Deus ou separados dele para sempre, em tormento eterno. Isso não é exagero, é o que a Bíblia nos ensina. Em João 3,36 lemos: Por isso quem crê no Filho tem a vida eterna. O que todavia se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Percebam a seriedade disso. Não há meio termo. Ou temos vida eterna, ou permanecemos sob a ira de Deus. É por isso que entender e viver um cristianismo autêntico é tão crucial. Não podemos nos dar ao luxo de errar nesse ponto. Nossa eternidade depende disso. Vivemos num tempo, meus irmãos, em que muita gente se diz cristã, mas na prática não segue os ensinamentos de Jesus. Podemos considerar como uma nova religião, na qual é chamada de cristianismo cultural. Sabe aquela pessoa que foi batizada, frequenta a igreja de vez em quando, até gosta dos hinos, mas não tem um relacionamento verdadeiro com Deus? Pois é, isso é cristianismo cultural. É como ter um carro bonito na garagem, mas sem motor. Parece impressionante por fora, mas não vai a lugar nenhum. O problema é que esse tipo de fé não salva ninguém. A Bíblia é bem clara sobre isso. Em Tiago 2,19 diz: Tu crês que há um só Deus? Fazes bem. Os demônios também o creem e estremecem. Veja bem, até os demônios acreditam em Deus. Mas isso não os torna salvos, não é mesmo? O cristianismo cultural é como uma árvore de Natal artificial, bonita, enfeitada, mas sem raiz, sem vida. Não dá fruto, não cresce. Muita gente acha que ser cristão é só ir à igreja no domingo, fazer umas orações de vez em quando, talvez até dar um dízimo. Mas, meus amigos, isso é muito pouco. Deus quer muito mais de nós. Ele quer nossa vida inteira, nosso coração, nossa devoção completa. Jesus mesmo disse em Mateus 7, 21, Nem todo o que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Perceberam? Não basta chamar Jesus de Senhor. É preciso fazer a vontade do Pai. Então, como podemos saber se somos verdadeiros cristãos ou apenas culturais? A Bíblia nos dá várias pistas e vamos examinar algumas delas agora. Primeiro, um verdadeiro cristão tem um relacionamento pessoal com Jesus. Não é só conhecer sobre Jesus, mas conhecer Jesus. É conversar com Ele diariamente, ouvir sua voz, sentir sua presença. Em João 10:27, Jesus diz: As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. Isso vai muito além de simplesmente frequentar uma igreja ou ler a Bíblia ocasionalmente. É uma intimidade profunda, um relacionamento vivo e dinâmico com o Deus vivo. Segundo, um cristão autêntico tem sua vida transformada. Quando a gente encontra Jesus de verdade, a gente não continua do mesmo jeito. Em 2 Coríntios 5,
17 diz: Se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Se sua vida não mudou nada depois que você se converteu, algo está errado. A transformação pode não ser instantânea, mas deve ser constante e visível. Terceiro, um verdadeiro cristão produz frutos. Jesus falou muito sobre isso. Em João 15:8, ele diz: Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Que frutos são esses? Gálatas 5:22-23 nos dá uma lista: amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Esses frutos devem ser evidentes na vida de um cristão autêntico. Antes de continuar, comente aqui nos comentários como foi a primeira vez que sentiu a presença de Cristo em sua vida. Também deixe seu like e compartilhe para que mais pessoas possam consumir da palavra de Deus. Agora, voltando para o assunto do vídeo. Deus não está interessado em aparências, Ele vê o coração. Em 1 Samuel 16:7 diz: O Senhor não vê como vê o homem vê o exterior, porém o Senhor, o coração. Deus quer autenticidade, não performance religiosa. Jesus criticou muito os fariseus por serem religiosos por fora, mas vazios por dentro. Em Mateus 23:27, ele diz: Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora realmente parecem formosos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda imundícia. Essas palavras duras de Jesus nos mostram o quanto ele detesta a hipocrisia religiosa. Deus está chamando cada um de nós para uma fé autêntica, uma relação verdadeira com Ele. Não podemos nos contentar com um cristianismo de aparências, um cristianismo cultural. Precisamos buscar a Cristo de todo o coração. Em Jeremias 29:13, Deus promete: Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Esta é a chave: buscar a Deus de todo o coração, não com meia vontade, não só quando é conveniente, mas com tudo o que somos. Isso significa dedicar tempo para a oração, estudo da palavra, adoração e serviço aos outros. Significa alinhar nossas prioridades com as de Deus, colocando seu reino em primeiro lugar em nossas vidas. Agora vou te falar uma coisa: ser um cristão autêntico não é fácil. Jesus nunca disse que seria. Na verdade, ele avisou que seria difícil. Em Lucas 9:23, Jesus diz: Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Negar a si mesmo, tomar a cruz, isso não soa muito atraente para a nossa natureza humana, não é mesmo? A gente gosta de conforto, de fazer o que a gente quer. Mas Jesus chama para algo diferente, algo radical. O cristianismo autêntico vai contra a corrente do mundo. Não dá para ser cristão de verdade e viver como todo mundo vive. Em Romanos 12:2, Paulo diz: E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Isso significa que teremos que fazer escolhas difíceis, que muitas vezes irão contra a cultura ao nosso redor. Pode significar abrir mão de certas amizades, oportunidades de trabalho, status social. Jesus falou sobre isso em Mateus 10:37-38. Quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim, não é digno de mim. E quem ama o filho ou a filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e não segue após mim, não é digno de mim. Essas palavras são fortes, mas nos mostram que seguir a Cristo deve ser nossa prioridade máxima, acima até mesmo dos laços familiares mais próximos. Mas olha só, não pense que ser um cristão autêntico é só sofrimento e renúncia. Tem muita recompensa também. Jesus promete uma vida abundante para quem o segue de verdade. Em João 10:10, ele diz: Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Essa vida abundante não é necessariamente uma vida de riquezas materiais ou sucesso mundano. É uma vida cheia do Espírito Santo, cheia de paz, de alegria, de propósito.
É uma vida que vale a pena ser vivida. Além disso, temos a promessa da vida eterna. Em João 3,16, temos aquela passagem que todo mundo conhece. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Imaginem só, vida eterna na presença de Deus. Isso é algo que supera qualquer sacrifício que possamos fazer nesta vida. E não é só isso. A Bíblia fala de recompensas no céu para os fiéis. Em Mateus 6,20, Jesus diz: Mas ajuntai para vós tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam, nem roubam. Cada ato de obediência, cada sacrifício feito por amor a Cristo, está sendo notado por Deus e será recompensado na eternidade. Isso não significa que devemos servir a Deus apenas pelas recompensas, mas é um incentivo para perseverarmos na fé, mesmo quando o caminho se torna difícil. Sabe o que é pior que ser frio espiritualmente? É ser morno. Jesus tem palavras duras para os cristãos mornos. Em Apocalipse 3, 15 e 16, ele diz à igreja de Laodiceia: Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Essas palavras são chocantes, não é? Jesus prefere que sejamos frios a mornos. Por quê? Porque a mornidão espiritual é um estado perigoso de auto-engano. A pessoa morna acha que está bem com Deus, mas na verdade está longe dele. É como uma doença que não apresenta sintomas. Você não sabe que está doente, então não procura tratamento. O cristianismo cultural muitas vezes leva a essa mornidão espiritual. A pessoa não é totalmente descrente, mas também não é totalmente comprometida. Fica naquele meio termo, naquela zona de conforto. Mas Deus não aceita meio termo. Ele quer tudo ou nada. Em Mateus 6, 24, Jesus diz: Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará ao outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. A mornidão espiritual é perigosa porque ela anestesia. A pessoa acha que está tudo bem, que está no caminho certo, mas na verdade está se afastando de Deus sem perceber. É como uma rã numa panela de água aquecendo lentamente. Ela não percebe o perigo até que seja tarde demais. Se você se identificou com esse cristianismo cultural, se percebeu que sua fé está morna, saiba que há esperança. Deus está chamando você ao arrependimento. Em Atos 3,19, Pedro diz: Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados. Arrependimento não é só sentir tristeza pelo pecado, é uma mudança de mente e de direção. É dar as costas para o pecado e voltar-se para Deus. É decidir seguir a Cristo de verdade, não só de nome. Jesus contou uma parábola sobre isso, a parábola do filho pródigo. Lembram? O filho pede sua herança, vai embora, gasta tudo em vida dissoluta. Mas quando ele cai em si, decide voltar para o pai. E o pai o recebe de braços abertos. É assim que Deus nos recebe quando nos arrependemos. Em Lucas 15:10, Jesus diz: Assim vos digo que há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Imagina só, o céu faz festa quando um pecador se arrepende. Isso mostra o quanto Deus valoriza o arrependimento sincero. Não importa o quanto você tenha se afastado, não importa o quão morna sua fé tenha se tornado, Deus está pronto para recebê-lo de volta. Mas lembre-se, o arrependimento deve ser seguido de ação. Não basta dizer "sinto muito" e continuar vivendo da mesma maneira. O verdadeiro arrependimento leva a uma mudança de vida. Ser um cristão autêntico não é uma jornada solitária. Deus nos chama para vivermos em comunhão uns com os outros. Em Hebreus 10, 24-25 diz: Consideremo-nos uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar-nos como é costume de alguns. Antes, façamos admoestações e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. A igreja não é um prédio, é o povo de Deus. Quando nos reunimos, nos fortalecemos mutuamente. Compartilhamos nossas lutas, nossas vitórias,
nos encorajamos na fé. É por isso que é tão importante fazer parte de uma comunidade cristã saudável. Paulo usa a metáfora do corpo para falar da igreja. Em 1 Coríntios 12, 27 ele diz: Ora, vós sois corpo de Cristo, e individualmente membros desse corpo. Cada um tem sua função, seu papel. Ninguém é dispensável. Na comunhão também temos oportunidade de usar nossos dons para servir aos outros. Em 1 Pedro 4,10 diz: Servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Essa comunhão não é opcional, é essencial para nosso crescimento espiritual. Precisamos uns dos outros para nos mantermos no caminho certo, para nos corrigirmos quando erramos, para nos encorajarmos quando fraquejamos. Um cristão isolado é um cristão vulnerável. É na comunidade que aprendemos a amar, a perdoar, a servir, a ser humildes. É na comunidade que colocamos em prática os ensinamentos de Jesus. Um cristão autêntico é um cristão que ora. A oração não é opcional na vida cristã, é essencial. É através da oração que nos conectamos com Deus, que ouvimos sua voz, que recebemos força e direção. Jesus deu o exemplo. A Bíblia diz que ele frequentemente se retirava para lugares solitários para orar. Se o próprio Filho de Deus precisava orar, quanto mais nós. Em Lucas 5,16 lemos: Ele, porém, se retirava para lugares solitários e orava. Jesus entendia a importância vital da comunhão com o Pai, através da oração. Em 1 Tessalonicenses 5,17, Paulo nos exorta: Orai sem cessar. Isso não significa que temos que ficar o tempo todo de joelhos, mas que devemos manter uma atitude constante de comunhão com Deus. É como respirar espiritualmente. Assim como não paramos de respirar enquanto fazemos outras atividades, não devemos parar de orar. A oração não é um monólogo, é um diálogo. Não é só falar, é também ouvir. Em Jeremias 33:3, Deus diz: Clama a mim, e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Deus quer se comunicar conosco, quer nos revelar seus planos, sua vontade. Mas para isso, precisamos estar em sintonia com Ele através da oração. A oração também é nossa arma espiritual. Em Efésios 6:18, Paulo nos instrui: com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. A oração nos fortalece contra as tentações, nos prepara para as batalhas espirituais, nos mantém alertas e vigilantes. Um cristão autêntico ama a palavra de Deus. Ele não lê a Bíblia por obrigação, mas por prazer, por fome espiritual. Em 2 Timóteo 3, 16-17 diz: Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. A palavra de Deus é nossa bússola, nosso manual de vida. É através dela que conhecemos a vontade de Deus, que aprendemos a viver de maneira que o agrade. O Salmo 119:105 diz: Lâmpada para os meus pés é tua palavra e luz para o meu caminho. Mas não basta só ler a Bíblia, temos que meditar nela, aplicá-la à nossa vida. Tiago 1:22 nos adverte: Tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. E olha só, quanto mais a gente estuda a palavra, mais a gente se apaixona por ela. É como se cada vez que a gente lê, Deus revela algo novo. Em Hebreus 4:12 diz: Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. A palavra de Deus tem poder para transformar nossas vidas, para renovar nossas mentes, para nos fortalecer na fé. É por isso que devemos dedicar tempo diariamente para estudá-la, meditá-la e aplicá-la em nossas vidas. Meus amigos, ser cristão autêntico não é só para nossa própria salvação. Deus nos chama para sermos suas testemunhas no mundo. Em Atos 1:8,
Jesus diz: Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Esse chamado para ser testemunha não é opcional, é um mandamento de Jesus para todos nós. E olha só, ser testemunha não é só falar de Jesus, é viver como Jesus viveu. Nosso testemunho não é só com palavras, mas principalmente com nossas ações. Em Mateus 5,16, Jesus diz: Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. O mundo está carente de autenticidade. Quando as pessoas veem um cristão vivendo de verdade o que prega, isso chama a atenção. É um testemunho poderoso. Como diz o velho ditado, suas ações falam tão alto que não consigo ouvir o que você diz. Paulo fala sobre isso em 2 Coríntios 3, 2:3. Vós sois a nossa carta, escrita em nossos corações, conhecida e lida por todos os homens, estando já manifestos como carta de Cristo, produzida pelo nosso ministério, escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, isto é, nos corações. Nossas vidas são como cartas abertas que as pessoas leem todos os dias. O que elas estão lendo na sua vida? Estão vendo Cristo em você? Em 1 Tessalonicenses 4:3, Paulo diz: Pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. Isso não significa que seremos perfeitos nesta vida. Sempre haverá luta contra o pecado. Mas devemos estar em constante crescimento, constante transformação. Em 2 Coríntios 3:18 diz: E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados, de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. A santificação não é algo que fazemos por nós mesmos. É obra do Espírito Santo em nós. Mas temos nossa parte a fazer. Precisamos cooperar com o Espírito, fazendo morrer as obras da carne. Em Romanos 8:13, Paulo diz: Porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte, mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Isso significa que temos que fazer escolhas diárias de obedecer a Deus, de resistir à tentação, de buscar a pureza em nossos pensamentos e ações. Não é fácil, mas é necessário. E quanto mais nos submetemos a esse processo de santificação, mais nos tornamos parecidos com Cristo e mais nosso testemunho se torna poderoso. Um cristão autêntico é alguém que perdoa. Não é fácil, mas é essencial. Jesus foi muito claro sobre isso. Em Mateus 6:14-15, ele diz: Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Essas palavras são sérias, meus amigos. Jesus está dizendo que nosso perdão está diretamente ligado à nossa capacidade de perdoar os outros. O perdão não é um sentimento, é uma decisão. Não depende de como nos sentimos em relação à pessoa que nos ofendeu. Depende da nossa obediência a Deus. Jesus nos deu o exemplo supremo quando, na cruz, orou pelos que o crucificavam. Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Lucas 23:34. Se Jesus pôde perdoar aqueles que o estavam matando, que desculpa temos nós para não perdoar? O perdão nos liberta. Quando guardamos ressentimento, somos nós que ficamos presos. O perdão nos liberta dessa prisão. Como alguém já disse, perdoar é libertar um prisioneiro e descobrir que o prisioneiro era você. O perdão não significa que o que a pessoa fez estava certo. Não significa que você tem que confiar nela imediatamente. Significa que você escolhe não guardar rancor, não buscar vingança e deixar a justiça nas mãos de Deus. A humildade é uma característica fundamental do caráter de Cristo. Em Filipenses 2:5-8, Paulo nos exorta: Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes,
A si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Vejam só que exemplo poderoso. O próprio Filho de Deus se humilhou, se fez servo. E nós, quem somos nós para sermos orgulhosos? A humildade não é pensar menos de si mesmo, é pensar menos em si mesmo. É colocar os outros em primeiro lugar. Em Filipenses 2, 3, 4, Paulo diz: nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Isso vai contra tudo o que o mundo nos ensina, não é? O mundo diz: coloque-se em primeiro lugar, busque seus próprios interesses. Mas Jesus nos chama para um caminho diferente, um caminho de humildade e serviço. A humildade nos abre para a graça de Deus. Tiago 4,6 diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Quando somos humildes, reconhecemos nossa total dependência de Deus. Reconhecemos que tudo o que temos e somos vem dele, e isso nos liberta do peso esmagador de tentar ser autossuficientes. Ser um cristão autêntico requer perseverança. Não é uma corrida de 100 metros, é uma maratona. Em Hebreus 12, 1-2 diz: portanto, também nós, visto que temos à nossa volta tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus. A vida cristã não é fácil, meus amigos. Haverá momentos difíceis, momentos de dúvida, momentos de desânimo, mas precisamos perseverar. Tiago 1,12 promete: bem-aventurado o homem que suporta a aprovação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual Deus prometeu aos que o amam. Jesus nos alertou que teríamos tribulações neste mundo, mas ele também nos encorajou: tenho-vos dito estas coisas para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. João 16:33. A perseverança não significa que nunca cairemos. Significa que sempre nos levantaremos. Significa que não importa o quão difícil seja, continuamos seguindo a Jesus. E lembremos, não estamos sozinhos nessa jornada. O mesmo Deus que nos chamou é fiel para nos sustentar até o fim. Em 1 Coríntios 4:2 diz: ora, além disso, o que se requer dos despenseiros é que cada um deles seja encontrado fiel. Deus nos confiou tudo o que temos: nossa vida, nossa saúde, nossas habilidades, nossos recursos financeiros, tudo vem dele. E um dia, teremos que prestar contas de como usamos tudo isso. Isso se aplica ao nosso dinheiro também. A Bíblia fala muito sobre generosidade. Em 2 Coríntios 9:7 diz: cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. Dar não é apenas sobre dinheiro. É sobre reconhecer que tudo o que temos vem de Deus e usar isso para sua glória. Mas não é só sobre dinheiro. É sobre usar tudo o que Deus nos deu para sua glória. Em 1 Pedro 4:10-11 diz: servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça-o na força que Deus supre, para que em todas as coisas seja Deus glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Cada um de nós tem dons e talentos únicos. A questão é: estamos usando esses dons para glorificar a Deus e servir aos outros, ou estamos guardando tudo para nós mesmos? Jesus disse em João 13:35: nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Não é um amor sentimental, é um amor sacrificial, um amor que se doa. É o tipo de amor que Jesus demonstrou na cruz. Paulo descreve esse amor em 1 Coríntios 13:4-7. O amor é paciente, é benigno. O amor não arde em ciúmes,
não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Esse amor não é natural para nós, é fruto do Espírito Santo em nossas vidas. Em Gálatas 5, 22, 23 diz: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. O amor cristão vai além de amar aqueles que nos amam. Jesus nos chama a amar até nossos inimigos. Em Mateus 5, 44, 45, ele diz: eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste, porque ele faz nascer o seu sol sobre maus e bons, e vir chuvas sobre justos e injustos. Isso é radical, meus amigos. É completamente contrário à nossa natureza humana. Mas é exatamente isso que nos distingue como seguidores de Cristo. Um cristão autêntico vive com esperança, não uma esperança vaga, mas uma esperança firme baseada nas promessas de Deus. Em Romanos 15, 13, Paulo ora: o Deus da esperança vos encha de todo o gozo e paz no vosso crer, para que abundeis em esperança pelo poder do Espírito Santo. Nossa esperança não está nas circunstâncias deste mundo, mas na promessa da vida eterna e do retorno de Cristo. Em Tito 2,13, Paulo fala de aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Cristo Jesus. Essa esperança nos dá força para enfrentar as dificuldades desta vida. Como diz em Romanos 8:18, porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. A esperança cristã não é um otimismo ingênuo, é uma certeza baseada na fidelidade de Deus. Mesmo quando as circunstâncias parecem sombrias, podemos ter esperança porque sabemos que Deus está no controle e que suas promessas são verdadeiras. Em 1 Pedro 1:3-4, lemos: bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós. Esta esperança viva nos sustenta em tempos difíceis e nos dá uma perspectiva eterna. Jesus nos alertou várias vezes para estarmos preparados para a sua volta. Em Mateus 24:42, ele diz: portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Estar vigilante significa estar atento às armadilhas do inimigo. Em 1 Pedro 5:8 diz: sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, como leão que ruge procurando alguém para devorar. O inimigo é astuto e sabe exatamente onde somos mais vulneráveis. Precisamos estar constantemente alertas, vestidos com toda a armadura de Deus, como Paulo descreve em Efésios 6. Também significa estar atento às oportunidades de servir a Deus e aos outros. Em Efésios 5:15-16 diz: portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Cada dia é uma oportunidade de glorificar a Deus e fazer a diferença no mundo. Não podemos nos dar ao luxo de desperdiçar essas oportunidades. A vigilância também envolve examinar constantemente nosso próprio coração. Em 2 Coríntios 13:5, Paulo nos exorta: examinai-vos a vós mesmos se realmente estáis na fé. Provai-vos a vós mesmos. Precisamos estar sempre atentos ao estado de nosso coração, prontos para nos arrepender quando nos desviamos e sempre buscando crescer mais em Cristo. Por fim, um cristão autêntico é alguém cheio de alegria. Não uma alegria superficial baseada nas circunstâncias, mas uma alegria profunda, baseada em quem Deus é e no que Ele fez por nós. Em Filipenses 4:4, Paulo nos exorta: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Note que ele diz para nos alegrarmos no Senhor,
não nas circunstâncias. Essa alegria é nossa força. Em Neemias 8:10 diz: a alegria do Senhor é a vossa força. Quando enfrentamos dificuldades, é essa alegria que nos sustenta. Jesus falou sobre essa alegria em João 15:11. Tenho-vos dito estas coisas para que a minha alegria esteja em vós e a vossa alegria seja completa. A alegria de Cristo em nós é o segredo para uma vida cristã vibrante e autêntica. Essa alegria não depende de tudo estar perfeito em nossas vidas. Paulo e Silas cantavam hinos de louvor na prisão. Atos 16:25. Os apóstolos se alegravam por serem considerados dignos de sofrer por Cristo. Atos 5:41. É uma alegria que transcende as circunstâncias porque está enraizada em nossa relação com Deus e na certeza de suas promessas. Em Romanos 14:17, Paulo diz: porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Esta alegria no Espírito Santo é um testemunho poderoso para o mundo ao nosso redor.